Oi, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Charlie e eu sou um artista espiritual, sou estudante também do Jeff da Shalia no Twin Flames Universe. E esse vídeo eu queria fazer algo um pouco diferente, porque esse vídeo eu vou contar um pouco mais sobre a minha história, né? Como eu cheguei ao conceito também de chamas gêmeas, como eu curei meus bloqueios para também ah, não só encontrar minha chama gêmea, mas reconhecer ela, né? Então esse vídeo vai ser bem caseiro, bem simples. E então vamos lá, vamos começar, né? Por como eu conheci essa jornada, né, de chama gêmea. Então ela já começou quando eu era bem assim, adolescente, tinha 16 anos, e eu tive uma experiência muito profunda com uma outra pessoa, né? Pelo menos eu senti essa experiência, eu tive muitos sonhos, em que Deus estava mostrando, uma conexão profunda, um desejo profundo, né, de ficar com essa pessoa, né? E o sentimento ele era muito além do que uma paixão, por alguém. Era muito mais profundo, era muito mais intenso na época, né? Naquela época, quando eu era adolescente, né? Isso foi lá em 2000 para 2010 para 2011 que eu comecei a ter essas experiências. Eu não tinha nenhuma informação ah, ah, confiável sobre chamas gêmeas, né? Eu pesquisava muito sobre, né, para tentar explicar o que que era essa conexão que eu estava tendo com uma pessoa, né? E às vezes eu pensava em alguma situação, ah, e aquela pessoa fazia exatamente o que eu pensava, né? Eram muitas coincidências, muitos sinais e era bem confuso, né? É confuso quando tu não tem as informações corretas, o suporte correto para poder navegar essa jornada de forma pacífica, harmoniosa e também alegre, né? Então, eu pesquisava muito sobre chamas gêmeas, né? Em português, né? No Brasil, nos sites brasileiros, mas nunca foi suficiente, né? Então, naquela época, eu resolvi fugir, vamos supor assim. Naquela época, eu não quis ir a fundo na minha jornada, né? Mas daí de uns anos, ah, né? De uns anos, os anos foram passando, acho que até 2015, 2014, acho que ali pelo começo de 2015, voltou de novo, né? E como voltou aqueles sonhos e, e aquele medo de tentar, de não saber o que que é, né? E eu continuei pesquisando, daí. Dessa vez, em 2015, eu fui mais a fundo sobre o que que era, o que que é essa conexão que eu tenho com alguém, né? Então, eu sabia que aquilo era um sinal de que Deus queria que eu fosse a fundo nessa jornada de chama gêmea, né? Então foi isso que eu fiz. Eu continuei pesquisando em português, mas eu cheguei à conclusão de que nenhuma postagem, nenhum blog, nenhum vídeo naquela época era o suficiente para explicar o que eu estava sentindo. Foi então que eu comecei a pesquisar em inglês. Né? E foi aí que eu comecei a aprender inglês também. Que eu comecei a ler blogs em inglês, né? Botava lá para traduzir, e depois comecei a ver vídeos em inglês. Então eu assisti muitos, como eles falam, Twin Flame Coaches ou Twin Flame Guides, né? Que são pessoas que são coaches de chamas gêmeas, né? Ah, compartilhando a jornada delas em inglês. Mas ainda assim eu não estava satisfeito, né? Já estava ajudando, eu já entendi um pouco mais, só que uma coisa que eu não conseguia entender é que, na maioria dos casos, eles sempre diziam que não tinha como ficar com a tua chama gêmea, que era apenas uma conexão, ou que tu tinha que deixar ir, ou que tu tinha que fazer isso, aquilo, mas não, não funcionava, não dava resultados, né? Não importa o que que eles falassem, não ia dar resultados. E foi então que procurando, seguindo vários desses coaches, né, Twin Flame coaches, que eu encontrei Jeff Shalia, né? Então, assim, foi no começo eu não estava muito preocupado na mudança que isso ia causar
na minha vida. Mas conforme eles foram postando vídeos no YouTube mesmo, ah, explicando, ah, sem enrolação, eles só eram sempre diretos, bem simples e racionais, como tu pode ficar com a tua chama gêmea e como funciona, né? E como funciona a dinâmica, a relação com a tua chama gêmea, né? Que não é a mesma coisa que qualquer outro tipo de relação que tu tem com outra pessoa, né? Então foi então que eu percebi que eles sabiam o que eles estavam falando. Porque eles têm aquilo que eles estavam falando, eles alcançaram aquilo que eles estavam falando, porque eles são de fato chamas gêmeas, né? Então, eu comecei a investir no trabalho deles, né? Demorou alguns anos. Eu comecei primeiro pelos vídeos, depois eu investi no livro, comecei a fazer o exercício, né? O exercício do espelho que tá lá escrito. E foi então que as coisas começaram a mudar, porque a cada exercício que tu faz, tu encontra níveis mais profundos de paz interior, né? Tu se sente muito mais em paz consigo mesmo e aliviado, né? Daí tu expande aquela paz interior, né, para outros níveis, e daí tu vai curando aqueles bloqueios, né? E tu vai manifestando as coisas, tanto é que em curando, fazendo o exercício do espelho, eu manifestei o Life Purpose Class, que é as aulas dele sobre o propósito, né, sobre a tua carreira, propósito de alma. E eu comecei a assistir, né? E veja bem, é em dólar, né? Porque eles são americanos, são de fora, né? Então, foi desafiador, né? Mas eu realmente queria. Isso eu queria porque eu já confiava no trabalho deles, né? Porque o trabalho deles já me deu resultados. Então, foi nisso, né? Investindo no meu propósito, eu comecei também a curar os meus bloqueios com a minha chama gêmea, né? Na época, eu estava tendo experiência com essa outra pessoa, né? Desde lá da adolescência, né? E comecei a curar, porque quando tu cura também o teu propósito, né, de alma, tu tá automaticamente curando a tua união com a tua chama gêmea, porque os dois são dois lados da mesma moeda, né? Porque a tua chama gêmea, ela se sente atraída pelo teu eu autêntico, pelo teu verdadeiro eu. E o teu propósito de alma nada mais é do que tu se expressando autenticamente naquilo que tu ama, naquilo que tu é apaixonado por fazer. Então, curando o teu propósito de alma, também cura a tua união da tua chama gêmea e vice-versa. Curando a tua união com a chama gêmea também cura o teu propósito de alma, né? Então, para cada pessoa vai ser um pouco diferente como essa dinâmica vai funcionar. Cada união de chama gêmea é diferente, ela é única, né? Então, é mais uma questão de tu conhecer a tua dinâmica, como tu funciona, como a tua pura funciona em si, para te poder entrar nessa harmonia contigo mesmo, né? Enfim, então, conforme eu fui curando, né, o meu propósito de alma, minha união, né, com a minha chama gêmea, né, comecei a construir relações na comunidade, que eu fui voluntário, né, desde o início, e, e eu comecei a curar esses bloqueios com a minha chama gêmea. Então chegou a um ponto que eu curei o suficiente em que Deus revelou para mim que, na verdade, a pessoa que eu estava tendo aquela experiência era uma falsa chama gêmea. Não era a verdadeira chama gêmea, né? E isso é uma coisa, um outro vídeo que eu vou explicar um pouco sobre falsas chamas gêmeas. Pode acontecer, né? Porque, na verdade, a falsa chama gêmea, ela é como se fosse um catalisador, né? Ela às vezes está ali realmente para te acordar para essa jornada e para te ajudar a curar bloqueios profundos que tu tem com a tua verdadeira chama gêmea. Nem todo mundo vai ter essa experiência, mas na maioria dos casos, as pessoas que têm essa experiência quer dizer que elas escolheram o caminho mais rápido para ficar com a verdadeira chama gêmea delas, porque a falsa chama gêmea ajuda a gente a curar esses bloqueios, né, rapidamente. Então foi isso. Eu cheguei a um ponto de harmonia interior que Deus revelou para mim, né? ah, que aquela pessoa não era a verdadeira chama gêmea. E que a minha verdadeira chama gêmea já estava na comunidade junto comigo há muito tempo. Ela estava trabalhando os mesmos bloqueios, né? Só que da parte dela, junto comigo. A gente até já era amigos no Facebook, né? Então, e é isso uma coisa que eu falei no, acho que no vídeo sobre chamas gêmeas, vocês escolhem como um. Se tu tá escolhendo
ascender, se tu tá escolhendo se amar, se valorizar, curar os teus bloqueios interiores, a tua chama gêmea vai fazer o mesmo na forma dela, né? Então, como eu estava fazendo isso, eu não estava vendo que ela era minha chama gêmea, mas ela estava lá o tempo todo. Ela estava fazendo a mesma coisa, estava curando os bloqueios dela e estava, né, ah, também escolhendo a chama gêmea dela, né? Então, quando foi revelado, foi um impacto, né? A gente teve que curar alguns bloqueios em relação a isso, né? Mas a gente se conheceu na raiz, né? No nosso coração. Porque isso é uma coisa muito importante que talvez eu não tenha mencionado no vídeo, da tua chama gêmea, de reconhecer a tua chama gêmea. Porque a gente não reconhece a tua chama gêmea através do físico ou através do olhar, é através do coração. Então tu sente aquela harmonia interior, tu sente aquela conexão com aquela pessoa que é eterna, né? Ela é o teu outro eu, né? Numa outra pessoa, né? E tu consegue reconhecer ela. Mas é sempre pelo coração primeiro, nunca pela aparência, nunca pelos olhos, né? É sempre pelo coração. Então, e ela, obviamente, a gente ainda tá curando os nossos bloqueios, a gente tá, né, crescendo e amadurecendo, né, no nosso propósito de alma, na nossa união, né? Por exemplo, agora, ela ainda, ela tá nos Estados Unidos, ela é americana, né? E eu aqui no Brasil, né? Então a gente ainda tá curando a nossa relação. A gente já se conhecia até antes, né? Um fato engraçado até, que é quando a gente ainda estava naquela experiência com as... Ela também teve uma falsa chama gêmea, né? Quando a gente estava naquela experiência de falsa chama gêmeas, a gente tinha grupos, né? Do nosso propósito de almas, porque pessoas que tinham... já tinham se inscrevido nas aulas do Life Purpose Class, do Jeff e da Shalia, tinha esses grupos que se juntavam semanalmente para conversar, para curar esses bloqueios e seguir com um propósito, né? Digamos, para auxiliar, dar o suporte necessário para continuar ainda a fundo no nosso propósito. E, coincidentemente, ela entrou no grupo onde eu estava naquela época, né? Quando a gente estava experienciando essas falsas chamas gêmeas, né? E a primeira vez que a gente se viu no vídeo, a gente não se reconheceu, né? A primeira coisa que a gente nós dois tivemos o mesmo pensamento um sobre um do outro, né? Primeiro que ela me achou estranho, né? É como eles falam, goofy, né? Um pouco nerd. E eu também achei ela estranha, que eu também não sabia se tinha gostado muito dela na época. Então a gente teve o mesmo pensamento um do outro na época, né? Mas depois os meses foram passando, a gente foi curando até que chegou o momento que a gente descobriu que nós éramos chamas gêmeas, né? Então a gente conseguiu se reconhecer nesse momento, né? Mas é sempre internamente, né? O externo, ele apenas se alinha com o interno, né? Então, conforme tu vai curando o teu coração, a gente usa, o exercício do espelho para curar, né? A gente tem os nossos coaches também, né? Que nos apoiam, nos dão suporte para curar esses bloqueios, né? Então, a gente investe no trabalho, né? Porque nos auxilia, nos faz crescer, e isso é uma coisa muito importante, que a gente sempre fala, que ah, leva uma comunidade, uma comunidade inteira para crescer uma, uma união harmoniosa de chama gêmea, né? Porque requer muito trabalho, requer cura interna, requer comprometimento com a jornada. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu não consigo fazer sozinho essa jornada. Eu preciso dos meus coaches, eu preciso das minhas aulas, né, do meu apoio, porque é uma vibração alta. Não é uma vibração qualquer, de uma relação qualquer. É uma vibração em que tu tem que estar em constante investimento internamente contigo mesmo, né? Ah, é uma limpeza interna que tu faz, né? Uma cura interna. E para se manter lá, tu precisa de apoio, tu precisa de suporte, né? Para qualquer investimento que tu faz na tua vida, para faculdade, para estudos, se tu quer aprender a desenvolver alguma coisa, tu tá sempre em constante crescimento e tu precisa investir. Então, se tu quer tua chama gêmea, eu sempre convido, conhece,
o trabalho de Afedachalia, conhece como funciona, tem uma comunidade lá no grupo, no Facebook, que é de graça, tu conhece a história das pessoas compartilhando, pessoas conhecendo ainda o trabalho, né? Obviamente, sim, tem inglês, a comunidade é em inglês, mas tu pode escrever em português, tem lá tradução no Facebook hoje em dia, né? As pessoas vão te responder em inglês, mas também tem o grupo em espanhol, né? Se eu não me engano, eu acho que tem o alemão também, né? Então, ele ainda é um trabalho que está crescendo e desenvolvendo, né? Mas era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Então, não é impossível ficar com a tua chama gêmea. Tu pode ficar com a tua chama gêmea. É muito uma questão de tu escolher ficar com ela, né? E começa sempre por ti mesmo, né? Tu tá sempre crescendo, sempre amadurecendo, expandindo. Então, essa jornada, ela é sempre essa constância e investimento de se valorizar, se amar e crescer, né? Estar aberto a aprender, né? A receber os ensinamentos, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer um outro vídeo explicando um pouco mais sobre falsas chamas gêmeas, né? E escrevam nos comentários como é a história de vocês. Vocês já conheceram a chama gêmea de vocês? Vocês estão tendo experiências ah, diferentes do normal que a gente considera que seria, né? Compartilhem lá nos comentários se gostarem do vídeo, deem like e a gente se vê no próximo vídeo.